Olá pessoal, como vão vocês? Meu nome é Filipe e bem-vindos a mais uma aula de História Geral da Uniafro. Hoje, dia 25 de agosto, comemorado o Dia do Soldado, e na matéria de hoje nós vamos trabalhar sobre o mercantilismo, mais uma das consequências do final da Idade Média e mais uma das consequências da Revolução Comercial que nós já trabalhamos na semana passada. Então vamos aos slides. Bom, como eu disse, aula 10, mercantilismo. Uma introdução a respeito do assunto. Terminou a Idade Média, como rolou a Revolução Comercial no final da Baixa Idade Média e com ela surgiu a burguesia. Junto com a burguesia surge também uma nova forma de economia na Europa daquela época. E essa forma de economia é chamada de mercantilismo, uma economia mais capitalista, mais voltada ao lucro. Outra coisa que auxiliou nessa nova forma de economia são as reformas protestantes que eu já comentei na aula passada. As reformas que vangloriavam o lucro ao invés daqueles ideais religiosos da Idade Média. Então, o que baseia muito a Idade Moderna, a nova idade que estava começando, é o mercantilismo, que é a matéria que nós vamos ver hoje. Bom, a respeito do mercantilismo. Mercantilismo, o nome dele foi criado pelo economista Adam Smith em 1776, muito depois do mercantilismo surgiu. O mercantilismo surgiu no final de 1400, começo de 1500. Ele acabou sendo adotado por vários países da Europa, incluindo França, Inglaterra, Portugal, Espanha, Holanda, e acabou se espalhando por toda a Europa mais tarde, formando o capitalismo como nós conhecemos. Então, o mercantilismo são um conjunto de ideias e práticas econômicas, algumas leis, algumas regras que são adotadas por um país para melhorar a economia daquele país, para melhorar o capitalismo comercial daquele país. Como eu coloquei aqui, apesar de surgir no final da Idade Média, o mercantilismo ele se firmou mesmo na Idade Moderna e depois ele acabou se espalhando pela Europa. Tanto é que muitas das ideias mercantilistas que nós vamos ver durante a aula de hoje, elas são adotadas até os dias atuais. Aqui eu coloquei as características e os objetivos principais do mercantilismo. Começando pelas características. Primeiro, controle estatal da economia. Uma das fortes características do mercantilismo é o rei comandando totalmente a economia do Estado. Então, era o rei quem decidia as leis que iriam comandar a economia, as regras econômicas, as leis que iriam comandar os trabalhadores, por exemplo. Então, o rei que estava com o domínio total da economia para que ele pudesse ter maior domínio político, que é um dos objetivos, o aumento do poder do rei. O maior objetivo do mercantilismo é aumentar o poder do governo, então ele faz isso através de um controle estatal. Segunda característica, a balança comercial favorável. Essa é uma das características que são usadas até os dias atuais. A ideia é muito simples. Um país, para ter uma balança comercial favorável, você tem que ter mais vendas do que compras. Então você consegue enriquecer através dessa forma. Você vende muito mais, você vende a preços mais caros do que você compra. Então você consegue acumular mais dinheiro naquele país, naquela nação. Terceira característica, monopólio. Monopólio foi uma forma que o Estado encontrou de conseguir controlar a economia. Então, o monopólio a gente já tinha visto na Revolução Comercial lá atrás, no finalzinho da Idade Média, que a ideia de que só algumas pessoas poderiam vender certos produtos em alguns burgos, ou só algumas pessoas poderiam produzir alguma coisa, teriam indústrias, aquelas chamadas indústrias familiares, aquelas que eu comentei na outra semana, de que naquele local só seria produzida apenas uma das coisas. A quarta característica, o protecionismo, é outra característica que existe até os dias atuais. A ideia é de você criar várias leis que iriam proteger o comércio local, proteger o comércio nacional. Então você cria leis alfandegárias, por exemplo, que vai fazer com que os produtos que vêm de fora sejam mais caros. Então é muito mais fácil você comprar produto de dentro para você não precisar mandar dinheiro para outras nações, outros países. Então essas leis alfandegárias começaram a surgir aqui no mercantilismo, no começo da Idade Moderna. E por fim, a ideia metalista, a ideia de você usar metais preciosos para você poder comprar e vender produtos. Você cria a sua própria moeda na nação, usando ouro, usando prata para poder comprar e vender produtos. Em vez daquela troca que rolava na Idade Média,
que em vez de venda de produtos não existia muito comércio, agora você tem... Naquela época existia a troca de produtos, você trocava arroz pelo trigo, agora não, agora você tem uma moeda e você tem uma forma de economia que vai dar valor àqueles metais. E a ideia metalista também é a ideia de você enriquecer através de metais preciosos, você se torna rico se você tiver muitos metais preciosos. Então aqui os objetivos, o primeiro eu já comentei, o aumento do poder do rei. O segundo, enriquecer a burguesia era quem investia no mercantilismo, era quem investia no comércio do país, então era importante enriquecer a burguesia. Para o rei ganhar poder, para o rei ganhar o apoio da burguesia, ele teria que enriquecer ela, por isso que ele dava certos monopólios a alguns burgueses, ele dava certa proteção a alguns burgueses. O terceiro objetivo, sustentar a vida dos nobres. Os nobres eles tinham uma vida extremamente cara e geralmente os nobres eles não trabalhavam, eles geralmente eram os donos de algumas terras. E para conseguir o apoio dos nobres, o que também era muito importante, o rei ele sustentava os nobres dando uma certa mesada para esses nobres continuarem tendo essa vida regada a grandes luxos. Mais tarde isso se torna um problema na Revolução Francesa, que nós vamos ver em outras aulas. Por fim, o grande objetivo era o entesouramento de metais preciosos. Como eu comentei ali no ideal metalista, que era uma das características do mercantilismo, a ideia de você acumular tesouro, acumular ouro, acumular prata, acumular diamantes. Então, essa ideia de você acumular para poder enriquecer acabou sendo um dos grandes objetivos do mercantilismo, do comércio, do novo comércio, da nova economia que surge na Idade Moderna. Dando sequência, os meios e os tipos de mercantilismo. Os meios pelos quais o mercantilismo conseguiu enriquecer, o comércio capitalista conseguiu enriquecer, e os tipos de mercantilismo que existem. Começando pelos meios. Primeiro, estimulação marítima. As nações começaram a estimular as grandes navegações para conseguir novos locais para venda e compra de produtos. Além disso, eles não estimularam apenas a ideia marítima das grandes navegações de buscar novos locais para vender e compra de produtos, mas também estimularam a pirataria. Muitas nações investiam em piratas para roubar navios de outras nações. Segundo meio, o meio colonialista, que é o pacto colonial, que nós vamos ver um pouquinho mais pra frente. No próximo slide nós vamos ver mais sobre colonialismo, mas a ideia de você ter colônias, você formar colônias, você dominar algumas regiões para formar colônias que iriam fazer com que você enriquecesse. Nós vamos ver depois como isso funcionava. Terceiro, incentivo às manufaturas, aquele incentivo àquelas indústrias que iriam produzir certo produto, iriam produzir em alta escala, em grande escala, numa escala muito maior do que era produzido na Idade Média com os artesãos em casa. Nós também já vimos isso na Revolução Comercial. O quarto ponto, o aumento populacional. Começaram a rolar vários incentivos para que as pessoas tivessem mais filhos e para que mais gente migrasse para algumas nações. Por quê? Quanto mais gente, mais comércio vai ter. Quanto mais gente tiver para você comprar, mais dinheiro você vai conseguir acumular. Então era muito importante ter muita gente para poder comprar os seus produtos. Então existia esse incentivo para aumentar a população de um país, de uma nação. Por fim, a criação das leis alfandegárias, que eu comentei antes. A criação de algumas leis que iriam proteger da protecionismo aos comerciantes locais, aos comerciantes nacionais, em vez dos comerciantes de outros países. Então essa criação de leis era, por exemplo, hoje em dia existem essas leis alfandegárias. Se você for comprar um PlayStation nos Estados Unidos, por exemplo, o PlayStation vai ser muito mais barato do que você comprar ele aqui. Porque se você trouxer o PlayStation de lá pra cá, você tem que pagar uma taxa alfandegária na hora que você entra no país. Então as pessoas que tentam revender esse PlayStation, por exemplo, no país, não vai conseguir porque vai ficar extremamente caro. A criação dessas leis alfandegárias serve para que seja criada uma indústria nacional de PlayStation, por exemplo. Se você cria uma indústria nacional, essa indústria nacional não precisa pagar essa lei alfandegária, então ela consegue revender o produto muito mais barato. Assim você incentiva o comércio local, a economia local. Agora vamos aos tipos de mercantilismo. O primeiro, o bulionismo. Bulionismo ou o mercantilismo acumulativo. O bulionismo é a ideia de você acumular simplesmente aqueles metais preciosos.
Esse tipo de mercantilismo ele funcionava principalmente em Portugal e em Espanha. É só ver mais para frente, principalmente nas aulas de história do Brasil, que a ideia de Portugal era simplesmente tomar tudo que fosse possível do Brasil. Então era a ideia de você acumular o máximo de riqueza possível para poder comprar mais coisas. O segundo é o colbertismo, é aquele ideal francês de mercantilismo. Você produz artigos de luxo, você pega a matéria-prima para produzir artigos o mais luxuoso possível para poder vender o mais caro possível e para poder acumular aqueles metais. Por exemplo, no bulionismo você apenas acumula metais, você não pensa muito no comércio, você apenas pega metais de alguma colônia. Já aqui não, aqui você, no colbertismo, você produz artigos para poder revender eles caro e acumular esses metais preciosos. O terceiro é o comercialismo, é aquele ideal mais holandês e inglês, de você fazer uma expansão comercial. A ideia é muito simples, você compra barato para revender caro. Então você compra a matéria-prima de uma colônia e você revende essa matéria-prima já industrializada, você transforma essa matéria-prima num produto para poder revender ele. E a ideia do comercialismo inglês é um pouco diferente da francesa, porque ao invés de você produzir artigos de luxo, você produz artigos simples, baratos e para poder revender o mais rápido possível. Então você produz artigos bem simplesinhos. Tanto é que os artigos ingleses eles quebravam mais fácil para que as pessoas trocassem mais rapidamente aquele produto. Esses ideais comercialistas eles existem até hoje em dia, se vocês pensarem bem. Bom, agora vamos à parte do pacto colonial, aquela ideia do colonialismo que eu comentei antes. Pacto colonial simplesmente é um conjunto de regras e leis que as metrópoles impunham em suas colônias. Ou seja, quando uma metrópole coloniza algum país, ela obriga aquele país, aquela nação, aquele local, aquela região a seguir algumas regras e algumas leis que são obrigatórias a qualquer colônia. Por exemplo, algumas leis de comércio. A colônia ela não podia fazer comércio com países que não fossem a metrópole, ela só podia comprar coisas que fossem da metrópole. Por exemplo, o Brasil era uma colônia de Portugal, então o Brasil só podia fazer comércio com Portugal. Outras coisas, a colônia só poderia receber pessoas da metrópole ou de países amigas à metrópole, como por exemplo o Brasil de novo. O Brasil só poderia receber pessoas da Inglaterra, porque a Inglaterra era uma nação amiga de Portugal, uma nação amiga da metrópole brasileira. Então eram várias regras e leis que a metrópole impunha em sua colônia, ela obrigava a colônia a seguir. A colônia era meio que quase que um estado da metrópole, um estado ultramarino da metrópole. Então, uma dessas regras, a regra mais importante, é a regra da matéria-prima versus o produto industrializado, que era bem simples. A colônia ela dava matéria-prima para a metrópole e a metrópole usava essa matéria-prima para produzir um produto industrializado para revender depois para a colônia de uma forma muito mais cara. Por exemplo, o Brasil vendia o pau-brasil para a metrópole transformava aquele pau-brasil num armário, numa enxada, ou produzia tinta vermelha industrializadamente e depois revendia esses produtos para a colônia e revendia muito mais caro. Era uma forma da metrópole poder enriquecer. Todas as metrópoles faziam esse tipo de pacto colonial. A Inglaterra fez isso com os Estados Unidos, a Espanha fez isso com a Argentina, Chile, com todas as nações americanas, a França fez isso na Guiana. Então, todos os países faziam esse pacto colonial, esse conjunto de regras e leis que uma impunha a outra. Continuando, e para finalizar, uma frase do Adam Smith, do cara que inventou a ideia de mercantilismo. A frase é a seguinte: a riqueza de uma nação se mede pela riqueza do povo e não pela riqueza dos príncipes. Mais uma frase para vocês refletirem a respeito e depois a gente conversar durante a semana. Então, essa foi a aula de hoje, uma aula bem rapidinha, uma aula bem curta, para compensar a aula da semana passada que passou dos 25 minutos. Então, como sempre, aqui estão meus contatos para qualquer dúvidas e eu estarei sempre no Classroom respondendo as questões de vocês, colocando os questionários. Então é isso, muito obrigado e até semana.